Que a paz de Deus seja conosco. Boa noite. Estamos dando início ao nosso estudo da noite de hoje, na Associação Bezerra de Menezes, situada no Mato Alto, com as bênçãos de Deus. Para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos ler a página de preparo de ambiente, intitulada Viver pela Fé. Mas o justo viver pela fé, segundo Paulo aos Romanos. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram-se que viver pela fé seria executar rigorosamente os cerimoniais exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar as sinagogas sectárias, indicaria a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será somente fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as extremidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazer até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Isso é muito bonito. Que as bênçãos de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nesse ambiente, permaneça conosco por toda a vida, como nessa hora. E nesse instante nós estamos aqui, Senhor, elevando o nosso pensamento através da oração, a majestade do Teu reino, suplicando a Tua misericórdia, a Tua luz, para todos nós que estamos aqui, Senhor, trabalhando o nosso sentimento para cumprir com os nossos deveres de fidelidade, de harmonia e de amor, não só por nós, mas pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por todas as famílias que procuram as nossas casas de oração, que nos procuram muitas vezes em nossos lares. Jesus, ilumina, Senhor, os caminhos dessa humanidade nossa que está passando por uma prova tão difícil no momento, na via pública, nos leitos dos hospitais, essa hora da noite, nos ambulatórios, nos postos de emergências de saúde, nessas guerras que está acontecendo no mundo, até religiosa no Afeganistão, nós estamos vendo a destruição. Rogamos a nosso Pai Celestial misericórdia e compaixão para toda essa humanidade que geme, chora e sofre por esse mundo afora. Pai, tenha misericórdia e de todos os lares, que a falange bendita do nosso grande amigo,
Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, esteja presente, nos assistindo, nos amparando, trabalhando o nosso sentimento no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da luz. E assim sendo, em teu nome, Pai, em nome dos trabalhadores, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos permissão para dar, por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nós estamos hoje com a nossa tarefa, para a gente conversar, né, sobre nosso irmão Judas Iscariotes, lembrar também de Bezerra de Menezes, nossa irmã Joana d'Arc e nosso querido Frei Fabiano. O primeiro deles é o nosso irmão Judas. A situação em que nós estamos passando agora, da humanidade, as nossas casas de oração, o nosso objetivo, que é o tema, o objetivo de todos nós, cada um de nós escolhe um caminho. Como disse o nosso querido Frei Fabiano, na encarnação passada, que ele disse, quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar, né? Então, nós, cada um de nós, quando nós despertamos a nossa consciência para Deus, nós escolhemos esse caminho. Mas existem muitos companheiros que têm dificuldade ainda de escolher o caminho, porque ele ainda não despertou totalmente. Como foi a lição do preparo de ambiente, do nosso estudo do livro Palavra de Vida Eterna, que ele cita que muitas vezes a gente fica na dúvida. Comparecemos a um templo religioso para seguir os rituais da religião em que professa, que é professada naquela casa. Muitas vezes as pessoas convivem a vida toda, vai 3, 4 vezes por semana à casa, mas para obedecer às regras ritualistas, né, dentro da casa. Mas, às vezes, ele não está pondo em prática o sentimento. O nosso irmão Judas Iscariotes, como foi conhecido na época de Jesus, por todos os que escreveram os evangelhos naquela época, Judas nasceu na cidade de Cariotes e viveu tranquilamente naquela época que Jesus escolheu os discípulos, escolheu o nosso irmão como um dos convidou para acompanhar seus passos e ele aceitou, dentro dessas condições de pregar o reino de Deus. E ele conviveu com Jesus durante esses 3 anos de vida que Jesus praticou e divulgou os ensinamentos divinos. Ele esteve com Jesus. E ele era um homem de confiança. Mas Jesus conhecia seus sentimentos. Muitas vezes a gente lida com as pessoas, mas não conhece totalmente, né? Mas Jesus conhecia. Jesus sabia da fragilidade dele, dos outros discípulos, da incredulidade de Tomé, da inconstância, da insegurança de Pedro. E todos os discípulos de Jesus, ele sabia do seu procedimento. E Judas foi conhecido e procurado para trabalhar na tesouraria do grupo. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus, dos 12 discípulos. Ele era um dos contemplados com essa confiança. E, em pouco tempo, ele se tornou conhecido e amigo de todos. Como o nosso tempo não é suficiente para a gente conversar tudo a respeito da vida de Judas, quando chegou a época da Páscoa, antes de chegar a época da Páscoa, Maria já tinha tido um sonho profético e tinha sido mostrado a Maria que entre eles ia haver alguém que cultivasse a falsidade.
E essa falta de fidelidade, de honestidade com seu sentimento, estava de um dos discípulos, que ele ia ser traído. Mas, para nós, ele ia ser traído, mas Jesus já sabia que ia passar por essa prova. Quando foi avisado, ele, imediatamente, ele disse não. Tudo está escrito. Até hoje, os judeus ainda usam esse ensinamento de Jesus quando ele diz que tudo está escrito. E assim ele foi. Quando chegou na Páscoa, eles fizeram a última ceia. Nessa última ceia, Jesus, aquela ceia já foi uma ceia como se fosse um jantar de despedida. E quando Jesus realizar essa ceia, foi ali que Jesus se identificou aos discípulos, né? Perguntou a Pedro quem ele era, perguntou aos outros discípulos, cada um foram respondendo a seu jeito, e ele disse que ia ser traído. E aquela pessoa que ia trair estava ali na mesa com eles. Os discípulos todos ficaram na dúvida, que eram 12, né? Aí eles ficaram, será que sou eu? Não é? Cada um levantou essa hipótese, né? Quem será? Aí um deles falou para Jesus, aganchado, né? Onde eles estavam. Senhor, como é que nós vamos conhecer quem é que vai te trair? Aí Jesus, um deles, perguntou, Senhor, por que não mostra um jeito para a gente identificar o traidor? Aí Jesus é muito fácil. Aquele a quem eu oferecer o pão molhado de vinho é que vai ser o traidor. E quando ele molhou o pão no vinho do discípulo, deu a Judas. E foi aquela decepção. Judas ficou tão indignado, porque a intenção dele era política, que ele se levantou-se da mesa e saiu. Você vê que nas fotografias que existem do jantar, a cabeça da mesa está vazia. Foi que Judas se levantou-se e saiu, né? E essa saída de Jesus deu a entender que ele ia ser o traidor. E já estava sendo já programado profeticamente. Profeticamente, ele já estava programado a passar por essa prova infeliz. E ele se ofereceu. Naquela época valia muito dinheiro. A falsidade, a propina, como ainda hoje vale, né? Está valendo a propina. Desde a época de Cristo, antes de Cristo, ainda na época de Moisés já existia propina. E ele oferecera a ele 30 moedas para ele mostrar quem era Jesus. E ele vendeu aos sacerdotes Jesus por 30 moedas. Quando chegou na hora, ele recebe o dinheiro, mas a partir do instante que ele põe a mão no dinheiro, a consciência dele começa a doer. E ele renunciou, quis voltar atrás, mas os sacerdotes avisaram para ele, a consciência é tua, você que assumiu. E assim ele fez. Durante a vida de Jesus como discípulo de um grupo, como nós estamos falando, na evolução de todos nós, dentro das nossas casas de oração, Judas agiu assim até levar Jesus à cruz e até Jesus ser sacrificado. E ele não suportou a carga da responsabilidade, suicidou-se, enforcado em uma árvore, e passou por duras provas nas encarnações futuras. Nós encontramos muitas vezes pessoas que trabalham dentro das casas de oração há muito tempo. Depois, por qualquer coisa, renuncia, sai jogando conversa fora, criticando, e não olha para trás. Mas aonde ele está, ele se encontra, às vezes, com a consciência doente, né? Por ter traído o seu objetivo. Outro companheiro nosso, que esse foi o contrário, foi Bezerra, desde a sua mocidade, Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra, que nasceu lá no Ceará, num lugarejo muito distante,
viveu a sua infância de dificuldade política, o seu pai era político, mudou-se para o Rio Grande do Norte, viveu a vida toda, um político religioso católico. Quando ele tentou estudar, ficou sem condição, ele viajou para o Rio de Janeiro sem dinheiro. Ele foi morar ainda outro dia, a gente passou nessa igreja de Santa Margarida, na beira da lagoa, ele morou perto da igreja de Santa Margarida, nos fundos de uma casa. E ele dava aula para conseguir angariar fundos para pagar a escola, né, dele, que ele estudava. E ele viveu até que ele um dia conseguiu se encontrar com o movimento espírita, e numa época memoriável, no dia 16 de agosto de 1886, ele declarou-se em público, com toda a autoridade, foi o contrário de Judas. Judas se identificou com a falsidade a Jesus, ele se identificou com a fidelidade a Jesus, né? Com todo amor, com todo carinho. E essa beleza aconteceu em público. Ele fez diante de mais de 2.000 pessoas que ele convocou para dar esse testemunho da sua gratidão, a sua ligação com o movimento espírita brasileiro, né? Essa beleza. Exerceu várias funções de político, vereador, deputado na época do Império, trabalhou pelo movimento espírita e se dedicou à sua vida por longo tempo nos templos espíritas, fundando Casa Espírita, o movimento federativo, trabalhou por esse tempo todo, nunca deixou se gastar pelo trabalho, a dedicação que ele tinha aos trabalhos de Jesus. Para ele não existia cansaço, não existia doença, não existia pobreza, não existia nada. Ele se dedicou essa vida toda. Quando ele não tinha condição, ele criou um posto de assistência, essa farmácia velha. Ainda há pouco tempo eu estive vendo a fotografia dela, talvez ainda exista, que é na Rua da Constituição, próxima à Praça Tiradentes, na esquina da Rua Gomes Freire. Tem uma farmácia velha ali, que era a farmácia Cordeiro, que tinha até uma ovelhazinha deitada do lado do livro, né? O símbolo da farmácia. E ele fez aquela farmácia de ponto de concentração para dar assistência a quem ele procurasse como médico dos pobres e da sua clientela. Porque a da clientela pagava e os pobres ele consultava de graça. E quando os pobres não podiam comprar o remédio, ele comprava fiado na farmácia Cordeiro. E ele viveu a vida dele toda assim. Teve muitas passagens importantíssimas na vida dele, e hoje a gente nota que ele mantém essa fidelidade no mundo espiritual, trabalhando, lutando ainda nessas últimas obras do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. O nosso irmão ainda aparece como trabalhador do movimento espírita no Brasil. O Conselho Federativo Nacional, no plano físico e no plano espiritual. Bezerra de Menezes continua com essa sua beleza. Palavras dele agora, que nós, médios, nós somos os esteios, né? Para sustentar essa infelicidade que o mundo está passando, que precisa da nossa fidelidade, da nossa gratidão a Deus, para que esse trabalho seja executado sem nenhum atropelo de nossa parte. Estejamos sempre preparados. Então, Bezerra de Menezes foi diferente do nosso irmão Judas. Até hoje trabalha. Judas, quando retorna à pátria espiritual, sofreu sérios desabores, passou por encarnações difíceis para se voltar a criar dentro dele um campo de fidelidade ao Cristo. Depois, por todos os motivos, nós não sabemos, a nossa evolução, cada um está na sua, vem a nossa querida Joana d'Arc. A Joana d'Arc nasceu na França, numa aldeia, em Domremy. E essa cidade de Domremy era no interior, como se fosse a cidade do interior aqui do estado do Rio, né?
e ela nasceu nessa aldeia. Vivia de pequenas criação de ovelhas e de cabras, e ela era pastora. Aos 12 anos de idade, o paninho amarrado na cabeça, uma varinha na mão, ela levava em torno de 50 ovelhas para pastar, para evitar que os lobos atacassem, e ela tomava conta. E ela teve as primeiras manifestações espirituais a partir dessa idade, né? Que essa obra aqui é de grande importância para aqueles que gostam de ler, é do nosso querido Leon Denis. Nós aqui, nós somos eternos pesquisadores, nós temos a vida de qual salteada aqui da nossa irmã, né? Joana d'Arc, né? Ela nasceu em 1412, já com esse sentimento voltado para o bem, sempre bem. A família pobre, mas ela tinha uma vaga impressão que não ia viver ali por toda a vida, que ela ia deixar a família. Eu, na minha infância, eu também tinha essa ideia, né? Eu não ia ficar lá. Às vezes me criava essa ideia. Eu ficava sentado no canto quando eu era criança e ficava pensando, olhando, que eu ia deixar tudo aquilo que eu via diante dos meus olhos e aconteceu, né? E ela tinha essa ideia. O local onde ela viveu foi em Domremy, na França. A visão dela mediúnica, as primeiras vezes o espírito se materializava através da vidência dela, ela ficava sentada numa pedrinha, vigiando as ovelhas e conversando sozinha. Mas ela não estava sozinha, ela estava com São Miguel, estava com Santa Catarina e Santa Margarida Maria. Esses três espíritos conversavam com ela como se fosse amigo, se materializava na frente dela, né? Aos 12 anos, teve a primeira visita espiritual, que tudo foi feito. Já a partir daquela época, ela dizia, Joana, quando você crescer, você vai assumir uma responsabilidade muito grande, que era ser comandante do exército francês, que era muito grande, né? Ela desencarna no dia 30 de maio de 1431. Foi queimada e julgada pela Santa Inquisição nessa época. Quando ela foi queimada, ela se afastou do corpo e deixou só que o corpo dela fosse queimado. Ela ficou assistindo, junto com as pessoas que estavam perto. A guerra que ela combateu foi contra a Inglaterra no ano de 1300. Essa guerra começou no ano de 1337. Antes dela nascer, que essa guerra já tinha começado. Que a intenção da Inglaterra era tomar a França, né? Mas não tinha condição, né? Carlos V, devendo ser rei, que veio a ser empossado por Joana. O rei Carlos VII, que tinha essa intenção de ser rei da França, mas se a França fosse dominada por ele. Mas a Joana ganhou a guerra. Em 1429, a 18 anos, ela foi nomeada comandante do exército francês, sempre com a intenção voltada para o bem, aos 18 anos de idade, né? Ela foi, naquela época, o primeiro da frente do batalhão era o comandante, que ia na frente. Entendendo? Era diferente de hoje. Hoje, a guerra tal, a pessoa está no palácio e está mandando os soldados na frente, né? E ela comandou e ganhou a guerra, né? Na última batalha não existiu, porque ela convidou todos os oficiais romanos para entrar, manter um diálogo. Mas esse diálogo não aconteceu porque a confiança que ela depositava em Deus era tanta que ela convenceu o general inglês de desistir da guerra. Quando ela mostrou a carnificina que ia acontecer diante de milhares de soldados, talvez uns 300 a 400 soldados viessem perder a vida, ou 1000 soldados viessem perder a vida. Podia ser evitado se não houvesse essa ganância e a guerra não aconteceu. E ela, 500 anos depois, foi canonizada, reconhecida pela Igreja Católica e foi canonizada. Esse é o lado da vida da nossa querida Joana. O objetivo dela era servir a Deus, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Judas agiu por interesse político.
Bezerra de Menezes agiu por uma questão de sentimento, né? Que lhe moveu a alma de ser cristão, né? É a nossa querida Joana d'Arc, por fidelidade ao ideal e a Deus. Ela achava que o povo não merecia ser sacrificado, ninguém deveria ser sacrificado para salvar a pátria, nem de uma nação nem de outra. Que essa ganância que está havendo agora, monopolizar poderes, ela poderia ser evitada com o sentimento de Deus. Mas a igreja era contra, porque ela achava fora da igreja não há salvação, ela achava que fora da fé em Deus não há salvação. Ela achava isso. E a igreja dizia que fora, naquela época, estava no auge da Santa Inquisição, né? Estava no auge da Santa Inquisição. Quer dizer, em 420, 400, a Santa Inquisição estava inventando a todo pudor, né? E aí ela trabalhou justamente para isso, né? Para que fosse provado que a bondade de Deus estava acima de tudo. Política religiosa, como ainda é hoje a gente encontra dentro das casas, pessoas questionando política religiosa, cargo, poder, discussão, se milindrando por qualquer coisa, essas políticas não funcionam diante da lei de Deus, como foi a parte de preparo de ambiente, e nós devemos deixar de lado os ritualistas, os preceitos religiosos, e seguir a nossa consciência para Deus, né? sem obstáculo, né? Depois vem o nosso querido Fabiano de Cristo. O nosso querido Fabiano de Cristo, o objetivo também parecido com os três, Bezerra, Joana e Fabiano também. Todos mostraram seu grau de evolução. O nosso querido Fabiano, na existência passada, 76 anos passados, ele viveu aqui no Brasil como José de Anchieta e deixou várias tarefas dele pela metade. José de Anchieta era um homem muito inteligente, inteligentíssimo, e ele trabalhou seu sentimento para que tudo fosse feito, o trabalho de catequese de todo o Brasil. O sonho dele era fazer isso no Brasil inteiro, mas não deu tempo, né? O tempo era pouco. Ele ainda esteve em São Paulo, teve em algumas cidades que eu tenho vontade de ir, Ubatuba, esteve aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, ele trabalhou a Santa Casa de Misericórdia, criou escolas, fez tudo que fosse possível na Rua Santa Luzia, trabalhou aqui o Convento de Santo Antônio, lutou, trabalhou, mas não deu tempo, ele desencarna. Quando ele reencarna de novo, naquela época ele nasceu nas Ilhas Canárias, na África, no norte africano. E ele viveu naquela região das Ilhas Canárias, até agora há pouco teve um vulcão lá, que destruiu parte dessa cidade, as Ilhas Canárias, e ele viveu lá nesse lugar, quando ele se mudou aqui para o Brasil por questão de saúde, mas sempre preocupado em servir a Deus, acima de tudo. Veio, serviu a seu jeito. Os últimos estados que ele teve aqui no estado do Rio foi em São Gonçalo, deixou alguns marcos divisórios, Maricá, tudo, mas não deu tempo a realizar, né? E foi para o Espírito Santo. No Espírito Santo ele desencarna na cidade agora em Anchieta, na cidade de Anchieta, que recebeu o seu nome depois. E essa cidade de Anchieta foi onde ele viveu, batizou, catequizou os índios daquela cidade, um dos mais violentos do sul do Brasil, e desencarnou e deixou uma marca do seu sentimento gravado na sua vida. E o nosso querido Fabiano, quando ele reencarna lá em Portugal, da cidade de Minho, perto do Porto, da cidade do Porto, em Portugal. E ele também era descendente de uma família pobre. Veio a trabalhar para a família já a partir de pouca idade, de 12, 13 anos de idade, começou a trabalhar.
fazer escrita no Cais do Porto. E quando ele começou, o nome dele era João Barbosa. Quando ele começou a fazer essas escritas, a casa dele era distante e não tinha condução, ele se trazia um saco, daquele saco de lona do Cais do Porto, ele se vestia num saco de lona e dormia no Cais do Porto mesmo, para não ir para casa, que era distante. E assim ele viveu. As pessoas faziam carga e mandavam para o Brasil, e ele contabilizava aquilo, escrevia, fazia relatório, que ele aprendeu um pouco, e ele ficava encantado. Quando o navio saía do cais, ele ficava em pé, na beira do cais, olhando e se despedindo. Dizia, uma hora, quando eu crescer, eu vou chegar lá. Mas dentro dele, essa ideia que ele tinha dentro dele, era a ideia que ele já tinha deixado do passado, né? Como Anchieta, deixou essa marca muito grande no seu passado. E essa beleza que ele teve, aí o tempo passou, ele cresceu, arranjou um jeito de fazer economia com o salário que ganhava ajudando o pai e a família, e viajou para o Brasil. Quando ele viajou, ele aprendeu a negociar com esses comerciantes que lhe ajudaram a ele vir para o Brasil. E ele chegou aqui, ele foi parar em Paraty, no estado do Rio, onde ele começou a encontrar uma estrada que ia para aquela região de Diamantina, de Mariana, Ouro Preto, para aquelas regiões, viajava esse mundo todo por dentro das matas, um burro, para levar mercadoria para vender e para comprar pedra preciosa, algumas coisas do Brasil, para mandar de volta para Portugal. E assim ele viveu. Mas ele, dentro da consciência dele, estava sempre preocupado em querer fazer alguma coisa pelo bem. Aí um dia um barco desse que trazia mercadoria, teve um defeito e ele veio resolver o problema aqui no Rio de Janeiro. Quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele ficou andando. A cidade do Rio de Janeiro era toda em cima do morro de Santa Luzia. Na Nilo Peçanha, no fim da Nilo Peçanha, tem uma pracinha perto do Lago da Carioca. Ali era um morro alto, sabe? Era um morro alto. Ainda cheguei a ver um pedaço desse morro onde tem aquela garagem, terminal de ônibus Menezes Corte, né? Ali era um morro. Ainda cheguei a ver um pedaço do morro ali, quando eu cheguei aqui no Rio. Então, ele veio para ali e começou a passear e descobriu o convento de Santo Antônio. E ele ficou encantado. Mas antes ele já tinha feito uma sondagem lá em Angra dos Reis, no convento de São Bernardino, né? Aí ele veio aqui, aí foi ver de perto como é que funcionava a coisa. Ele disse, acho que eu vou renunciar a tudo e vou vir para aqui. Aí o chefe disse, não, mas é preciso estudar, é preciso ser um co-participante, a pessoa tem que ter vocação. Ele disse, a única vocação que eu tenho é vontade de servir a Deus. Se não tem vaga, ele disse, arranje uma coisa qualquer, nem que seja para varrer o convento. Aí ele fez a viagem de volta, quando ele procurou o chefe do convento, aquele do Lago da Carioca, ele estava resolvendo problema de Angra dos Reis. Aí ele viajou para Angra dos Reis e encontrou-se com o líder do convento lá. Aí resolveu. Quando ele resolveu, ele foi e ingressou. Quando ele ingressou aqui, ele vendeu tudo, se desfez de tudo que ele tinha para tratar da felicidade de servir a Deus, custasse o que custasse a vida dele. Doente, com uma ferida na perna, cheio de problemas sérios de saúde, de respiração e atrofia no corpo, e ele serviu, dedicou-se a vida dele toda. Então, nós vemos que o grau de evolução de cada um. Judas acompanhou Jesus, teve essa dificuldade, não suportou, fracassou. Bezerra colocou esse esteio de luz no caminho da humanidade, que até hoje nós recorremos a ele com toda a sua beleza. A nossa querida Joana d'Arc deixou um marco que serviu de exemplo para a própria religião católica e para o mundo inteiro, como um gesto de fidelidade, oferecer a vida pela pátria, ofereceu a vida pela pátria. Todos renunciaram, ela aceitou o encargo.
Nosso querido Frei Fabiano trabalhou com essa desenvoltura para que houvesse essa felicidade, fosse realizada através da dedicação e da renúncia, da abnegação, né? Com todo amor, com todo carinho. Então, todos trabalharam para o bem. Agora, para nós, dentro das casas de oração, é indispensável que a gente procure ver de perto. Nessas últimas leituras que a gente tem feito, a espiritualidade está pedindo que a gente procure ler e refletir, porque a doutrina espírita é rica de conhecimento, mas pobre de pessoas para interpretar esses conhecimentos. Tem ler que ler, só ler sem interpretar, sem saber o conteúdo das lições. A gente vê agora, né? Nós estamos vendo casas espíritas passando por muita dificuldade no campo mediúnico, porque os irmãos que estão no grupo mediúnico não têm conhecimento, não somam conhecimento, não é? Então, nós estivemos vendo aí o traço da nossa evolução entre nós, que nós precisamos cultivar essa beleza em nossas almas, Como o nosso irmão, professor José Jorge, como foi lembrado por você, e de Olinda Amorim também, ele falava que ser espírita é ser cristão. Desde que a gente entre numa casa espírita com esse objetivo, a gente já se tornou espírita, seja qual for o grau de evolução nossa, porque essa marca jamais se apagará, porque ela acorda em nossa consciência para o bem da humanidade. E a gente, queira ou não queira, amanhã a gente está aqui ou no mundo espiritual, relembrando tudo aquilo. Muitas vezes a pessoa diz, nós estamos perdendo tempo, está dando orientação, a pessoa não quer. Ela não quer, mas fica gravado. Quando chegar no mundo espiritual, que ela cobrar, porque a maioria das pessoas, até nas obras de André Luiz, mostra que quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente fracassou, a gente pergunta, cadê Deus? Por que é que Deus me deixou assim? Aí a resposta vem, não foi Deus. A bondade de Deus não tem aquela passagem que aconteceu, houve uma grande tempestade e as pessoas foram avisadas que ia haver essa tempestade, todos se mudassem da margem do rio. Aí saíram avisando de casa em casa para todos subir o morro, deixar as suas casas. Foi aqui no sul do Brasil, parece que foi no Paraná, na década de 64. Aí um senhor, que ele tinha muita fé em Deus e era religioso, não obedeceu, de jeito nenhum. Tinha uma fortuna, riqueza, gado, casa, tudo, ele não aceitou, de jeito nenhum. Por que é que o senhor não deixa tudo isso aí e sai fora? Ele disse, não, eu tenho fé em Deus, eu não sou você, não. Eu tenho muita fé que é esse religioso da abertura da nosso preparo de ambiente. Aí, resultado, veio o tufão, a chuva, e levou tudo, e ele também. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele cobrou. E a minha fé, a confiança que eu depositei em Deus, ele disse, o senhor recebeu a visita de um jovem na sua casa 3 vezes, convidando o senhor a sair. Aquele jovem era materializado. Ele foi o Espírito Divino que atendeu a tua fé e foi lá te salvar. Mas você renunciou à sua confiança em Deus e deixou-se levar pela tua crença religiosa e não pela confiança em Deus. E ele ficou decepcionado. Que assim somos nós. Muitos companheiros estão até desencarnando hoje dentro das casas espíritas e voltam para dar testemunho que errou. Por que não procura refletir? Por que não procura meditar? Ver o grau de evolução de cada um de nós. O que é que nós podemos fazer para melhor? Judas chegou no mundo espiritual arrependido, Bezerra de Menezes está feliz da vida, renunciou a reencarnar para continuar como espírito, como mensageiro de Deus. A nossa querida Joana Dark continua como espírito iluminado, Fabiano de Cristo continua trabalhando pela felicidade do mundo, curando em nome de Deus,
agrupado, que eles fazem parte do grupo do nosso querido Francisco de Assis, né? E chama-se de Santo de Assis, né? E assim nós estamos vendo e podemos analisar o grau de cada um. Uma das coisas para nós espíritas é a fidelidade doutrinária, procurar ler e refletir, estirar o sentido das letras em benefício próprio, né? Eu estou agora lendo esse livro, Ser Consciente, que ele mostra o perfil do ser humano, tal como nós somos, né? De Joana de Ângeles, né? Para a gente se identificar com o nosso eu. O que é que eu estou fazendo? Tem pessoas hoje que se sentem envergonhadas no lugar onde está, ou não fazer nada. Não seria melhor a gente se sentir alegre em fazer alguma coisa, né? É de grande importância para todos nós. Estamos chegando ao nosso término do nosso estudo. É bom porque procuramos refletir, cada um de nós, o que é que estamos fazendo aqui na Terra, qual é o nosso objetivo doutrinário, o que é que o ensinamento do Espiritismo nos traz para ajudar esse mundo nessa passagem, dessa transição nossa planetária, né? Estamos chegando, então, ao final do nosso estudo. Agradecemos a atenção e o carinho de todos. E agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, com todo amor, com todo carinho, e vamos agradecer do fundo do nosso coração, Pai. Nós estamos te agradecendo a lembrança desses personagens tão importantes, que nós sabemos que Judas já se redimiu, já se encontra num plano diferente daquele que ele viveu naquela época. Ele já acordou para a realidade divina e hoje ele se encontra trabalhando para iluminar, sem exigir que seja iluminado. Nosso querido Bezerra de Menezes também, essa beleza divina, que se associa ao grupo de Francisco de Assis e outros, continua trabalhando pelo bem. Nossa irmã Joana d'Arc, nosso querido Frei Fabiano de Cristo, que tanto bem tem nos feito, nos ajudando no silêncio da sua alma a trabalhar pelo bem. Nós outros, Pai, devemos nós estar aqui refletindo, aprendendo e servindo com todo amor, com toda a gratidão a Deus, com todo o sentimento de benevolência, de boa vontade, de carinho e, acima de tudo, de fidelidade. Nós estamos passando por um momento muito difícil nas nossas casas de oração, mas a espiritualidade não perder a oportunidade de ajudar, servir e amparar, aonde quer que exista 2 ou 3 espíritas realizando oração e culto do Evangelho. Ali há um ponto de luz a iluminar a humanidade. Pai, de todo o coração, muito obrigado. Que a casa de Bezerra de Menezes, lá no Mato Alto, seja por Deus aqui no Mato Alto, seja por Deus abençoada sempre. Tudo que está realizando para o bem, seja coroada de êxito e de bondade. Muito obrigado. E assim sendo, damos por encerrado a nosso estudo e súplica da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus.